Para um policial disfarçado, todo dia é um risco. Diariamente, enfrentam o risco de serem descobertos e mortos por suposta traição. Policiais disfarçados também podem ser fundamentais na captura dos criminosos e organizações mais secretas e inteligentes. Mas o que acontece quando a linha entre o certo e o errado fica borrada? O que acontece com os policiais que levam seu papel longe demais? No episódio de hoje, vamos lançar luz sobre apenas alguns desses casos, enquanto exploramos as histórias de 3 policiais infiltrados que se corromperam. Vance Tuguns. Em novembro de 2020, o Departamento de Justiça anunciou que um ex-policial da Geórgia chamado Vance Tuguns foi condenado por acusações relacionadas a gangues. Aqueles que conheciam Guns ficaram chocados. Guns, de 28 anos, trabalhava como policial do condado de DeKalb, quando veio à tona que ele havia se declarado um assassino de aluguel. Para os Gangster Disciples, uma gangue dos Estados Unidos da América originária de Chicago, investigadores alegaram que ele repassou informações confidenciais da polícia e forneceu armas aos membros. O grupo criminoso Gangster Disciples existe desde a década de 1970 e é descrito pelas autoridades como altamente estruturado. Eles supostamente seguem uma hierarquia chamada posições de autoridade. Além disso, a gangue segue um conjunto de regras, sendo as mais importantes o silêncio e o sigilo. Ela proíbe seus membros de cooperarem com as autoridades e suas regras são levadas tão a sério que qualquer um que desobedeça pode ser punido com a morte. Entre 2011 e 2014, o grupo foi responsável por 24 tiroteios e 12 assassinatos. Guns, recém-formado no ensino médio, se alistou no exército para sustentar sua namorada grávida, servindo no Oriente Médio. Aos 20 anos, foi enviado ao exterior para levar suprimentos às tropas na linha de frente. Segundo sua mãe, Janelle, Guns se envolveu em tiroteios e fez coisas contra sua vontade que o assombrariam. Em 2013, ao voltar aos Estados Unidos, ele ingressou na polícia do condado de DeKalb, mesmo enfrentando sérios problemas de saúde mental. Sua mãe afirmou que, antes de ser preso, ele não estava comendo nem dormindo e havia recorrido à bebida para ajudá-lo a lidar com sua angústia mental. Apesar do incentivo da família para buscar ajuda, quando marcou consulta no Departamento de Assuntos de Veteranos, já era tarde demais. Ele foi preso no dia anterior à sua reunião. Enquanto investigava Guns, promotores concluíram que o jovem de 28 anos se juntou ou permaneceu na gangue, ciente e de acordo com os assassinatos cometidos por ela. Em 2015, ele enviou uma mensagem de texto: "Eu sou um matador do D." Durante esse período, Guns estava sendo monitorado pelo FBI, que suspeitava que ele estava envolvido com os Gangster Disciples. Enquanto os investigadores achavam que Goddamn era a sigla da gangue, Guns afirmou que significava Goddamn e contou isso ao seu advogado. Ele acrescentou que falava sobre seu tempo nas Forças Armadas. O advogado concluiu que ele provavelmente queria impressionar a mulher para quem mandou a mensagem. Em 2019, Guns foi acusado de agredir um homem em serviço. Em 2015, ele teria confundido o homem com um rival de gangue, segundo a vítima. O advogado da vítima declarou: "Na hora em que ele agrediu meu cliente, ele dizia ao meu cliente que era um gangster discípulo. Tudo que sei é que ele agrediu meu cliente, quebrou sua mandíbula e gerou cerca de $77 mil em despesas médicas. Tudo isso enquanto algemado." O FBI também afirmou ter gravado conversas telefônicas de Guns com os Gangster Disciples da Geórgia. O chefe da segurança, um homem chamado Kevin Clayton,
com quem ele fez amizade logo após entrar para a força policial. O Departamento de Justiça acrescentou: em ligações posteriores, o chefe da segurança observou que tinha gangster disciples e policiais à sua disposição. Algumas das informações que Gumbs repassou para Clayton incluíam dados sobre um tipo de crime que a polícia estava investigando em determinado momento, e conselhos de que ele deveria evitar um bar específico que os policiais pretendiam invadir. Gumbs também foi acusado de ter cocaína em sua viatura policial, e ele renunciou ao seu cargo após essa denúncia. Gumbs foi condenado a 15 anos de prisão por conspiração de extorsão envolvendo assassinato. Ele terá 5 anos de liberdade supervisionada depois, disse o procurador dos Estados Unidos da América, Byung-Pak. Seu desprezo descarado pelo dever juramentado como policial, traição da confiança da polícia e desrespeito pela vida humana justificam a sentença significativa que ele recebeu neste caso. Jack Hudson. Em Yuma, Arizona, em 4 de julho de 1995, operadores se surpreenderam ao receber uma ligação do tenente Dan Elkins, da polícia local. Com uma voz frenética, podia-se ouvir o policial dizendo: depressa, depressa, ele está atirando, ele está disparando tiros, depressa. Mas apenas alguns momentos depois, Dan Elkins seria morto a tiros. O homem a quem ele se referia ao telefone era o delegado do xerife do condado de Yuma, Jack Hudson. Na época, Jack Hudson, Dan Elkins e o sargento Mike Crow, do Departamento de Segurança Pública, integravam uma força-tarefa de narcóticos e atuavam disfarçados. A força-tarefa, formada por 22 membros de agências locais, estaduais e federais, foi criada para investigar atividades de drogas na região de Yuma. Segundo relatos, dias antes do tiroteio, de 4 de julho, policiais notaram o sumiço de evidências importantes do escritório. Eles instalaram uma câmera de vídeo para tentar flagrar quem cometia os furtos. Em 4 de julho, Dan Elkins, Mike Crow e Jim Earhart foram ao escritório da força-tarefa e perceberam que haviam flagrado Hudson, um dos seus, nas imagens da câmera de segurança. Além disso, eles descobriram que os cofres haviam sido arrombados e os escritórios haviam sido revirados. O trio, ao sair do prédio, então encontrou Jack Hudson, que, sem aviso, começou a disparar uma arma 9mm. Os outros 3 policiais estavam desarmados e, apesar de pedirem ajuda, ela não chegou a tempo. Mike e Dan morreram no local. Earhart conseguiu escapar quando, segundo relatos, a arma de Hudson travou. Hudson é considerado mentalmente instável, com Dan Elkins dizendo aos serviços de emergência que seu colega enlouqueceu. 918 é um código de rádio do Departamento de Polícia de Yuma que significa mentalmente instável, mas não está claro qual era exatamente o seu motivo. Hudson, 37 anos, foi preso fora do prédio e teve fiança fixada em $155 milhões. Ele tentou fugir, mas foi preso rapidamente. 3 armas e chaves da sala de provas foram achadas no carro de Hudson. Em sua casa, havia mais 40 armas, sendo 25 retiradas da sala da força-tarefa. Outros itens apreendidos com o delegado incluíam apetrechos para uso de drogas, Estados Unidos dólares, 2.700 em dinheiro, substâncias ilegais, rádios, binóculos, vários telefones, fitas cassete e um distintivo da alfândega dos Estados Unidos da América. Hudson foi condenado por assassinato em 1997 e pegou prisão perpétua. Supostamente, por anos após o tiroteio, ele alegou que não conseguia se lembrar de nada do que havia feito, pois estava sob efeito de drogas na época. Hudson morreu de causas naturais em outubro de 2017, aos 59 anos, enquanto ainda estava na prisão. Tom Coleman. Em 1999, Tom Coleman foi premiado como policial excepcional do ano pelo Departamento de Segurança Pública do Texas entre janeiro de 1998 e julho de 1999 em uma pequena cidade do Texas chamada Tulia. Coleman estava atuando disfarçado como parte de uma força-tarefa antidrogas. Nesse período,
ele prendeu 46 pessoas, depois condenadas por crimes ligados a drogas. Das 39 pessoas, todas eram negras. Todos eles se declararam culpados e receberam sentenças de até 90 anos. O primeiro a ir a julgamento foi um homem chamado Joe Moore. Joe era considerado o chefão de Tulha, mas morava em um barraco e dirigia um sedã antigo que mal se mantinha inteiro. Joe, que sempre insistiu que nunca tinha vendido cocaína para Coleman, manteve sua inocência durante todo o julgamento. Coleman, mais tarde, se tornaria conhecido por sua notável falta de provas. Ele nunca usou escuta e nunca gravou suas trocas com os supostos traficantes. Ele nem sequer tinha um caderno para registrar as interações. Em vez disso, ele rabiscava nomes e datas na perna. Mais interessante ainda, aqueles que tinham sido presos por Coleman não tinham drogas, apetrechos para uso de drogas, armas ou quantias incomuns de dinheiro em suas casas. Quando foram revistados, em todos os casos, o Estado não tinha nenhuma evidência física ou comprobatória. Era basicamente a palavra de Coleman contra a dos réus. Joe Moore foi acusado de entregar cocaína para Coleman a menos de 300 metros de uma escola, nada menos. Apesar de ter sido condenado por 2 crimes na juventude, seu histórico criminal era mínimo. Ele acreditava que o sistema de justiça faria o que era certo e continuou a protestar sua inocência durante toda a aprovação. Infelizmente, um júri composto, em sua maioria, por pessoas brancas, considerou Joe culpado. Ele foi condenado a 99 anos atrás das grades. Os moradores locais e a mídia comemoraram a condenação de Coleman, pois acreditavam que ele estava tirando o lixo e livrando as ruas dos chamados canalhas. Era considerado um herói local. Mês após mês, muitos moradores de Tulha assistiam aliviados enquanto um suposto criminoso, após o outro, era colocado atrás das grades. Nem mesmo infratores primários como Fred Brookins, de 22 anos, recebiam leniência. Fred foi acusado de um crime de tráfico e condenado a 27 anos de prisão, apesar de, assim como Joe Moore, não haver nenhuma prova, apenas a palavra de Coleman. Mas Coleman estava longe de ser uma testemunha perfeita. Ele, frequentemente, errava datas e horários e, eventualmente, ele passou a ser visto como suspeito quando suas vítimas conseguiram apresentar álibis sólidos, provando que não estavam nem perto de Coleman quando ele disse que estavam. Um dos homens estava no trabalho. Outra mulher, acusada de tráfico de cocaína, foi localizada em Oklahoma no dia da suposta interação com o policial disfarçado. A promotoria, no entanto, tentou manter a própria credibilidade e a de Coleman, arquivando discretamente os casos que estavam causando problemas para eles. Alguns moradores começaram a enxergar Coleman. Eles o achavam duvidoso, mas precisavam de provas. O fazendeiro Gary Gardner e o reverendo Alan Bean decidiram buscar respostas por conta própria. Eles não conseguiam entender como uma cidade de 5.000 pessoas tinha 46 traficantes de drogas para quem eles estavam vendendo. Logo, pessoas de fora, jornalistas e organizações como a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor começaram a perceber as inconsistências nas investigações de Coleman. Um advogado criminal chamado Jeff Blackburn também voltou sua atenção para o caso estranho e logo descobriu que Coleman não era o único Texas Ranger lutando contra os bandidos como ele mesmo havia se retratado. Logo foi revelado que Coleman era racista, frequentemente usando insultos na frente dos colegas. Ele afirmava que, apesar de ter prendido muitos negros americanos, a raça não influenciou suas ações. Também foi revelado que Coleman, ao ser contratado como delegado pelo condado de Swisher, respondia a processo por roubar Estados Unidos dólares 6.700 de comerciantes do condado de Cochrane, onde ele havia trabalhado anteriormente como xerife. Ele também foi demitido no condado de Ellis, depois de ter sido acusado de assédio sexual. O advogado Jeff Blackburn também entrou com recursos em nome dos residentes de Tulha condenados, contribuindo para a desintegração da reputação de Coleman. O delegado foi indiciado por falso testemunho e enfrentaria seu próprio julgamento. Em 2003, o governador perdoou 35 das 38 vítimas enviadas à prisão e 59 milhões de dólares foram pagos em acordo. Joe Moore
recebeu mais de 250 mil dólares pelo que passou. Ele comprou uma fazenda de porcos com a ajuda de um pastor aposentado e um ex-corretor de imóveis antes de morrer de ataque cardíaco em 2008. Enquanto isso, Tom Coleman foi julgado por perjúrio. Ele foi considerado culpado e recebeu 10 anos de liberdade condicional sem cumprir pena de prisão. Um artigo observa que ele ainda mantém suas histórias, afirmando, abre aspas, eles se irritaram comigo, porque todos os negros foram presos. Eu fui o motivo de toda essa miséria. Eu não teria causado essa miséria se não tivessem me vendido drogas. Não sou um anjo. Eu assumo qualquer coisa que eu não tenha feito certo, mas, com certeza, não vou assumir nada que eu não tenha feito. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo com seus próprios pensamentos e reações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e até a próxima.